Bora falar de Atlético Mineiro e Corinthians. O Corinthians tomou um baile ontem, foi muito mal a equipe do Silvinho, que vinha de 2 vitórias contra a Chapecoense e contra o Fortaleza, mas o jogo de ontem era um jogo muito diferente. Inegavelmente, era um jogo muito diferente. A gente pode parar e olhar um pouco para a tabela de classificação agora para falar sobre a questão do título brasileiro, né? Vamos puxar aqui rapidamente a questão do título brasileiro. O Atlético Mineiro tem 68 pontos. Quem estava comigo no começo da live ouviu e viu a classificação inteira do Brasileirão. O Atlético Mineiro tem 68 pontos conquistados. Nenhum time foi vice-campeão brasileiro com 74 pontos. Então, mais 2 vitórias e o Atlético Mineiro basicamente é campeão brasileiro. E tem uma margem aí de mais quantos jogos? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 33, mais 7 jogos para conseguir 2 vitórias, quiçá 3. E é um time com uma regularidade de 73% no campeonato. Eu falava há muito tempo aqui na live, quem acompanha a live sabe do que eu falava. Nada indica uma queda da equipe do Atlético Mineiro nesse campeonato brasileiro. Ninguém estava brigando pelo título. O Atlético Mineiro não brigou pelo título com ninguém depois que abriu 7 pontos de distância. O Atlético Mineiro não brigou pelo título, ele brigou sozinho pelo título. O Flamengo tinha a possibilidade de entrar na briga com 2 vitórias? Tinha, mas aí tropeçou e o Atlético não. Agora, a equipe do Flamengo pode buscar 57, 60 pontos, vai estar 8 pontos atrás do Atlético Mineiro ainda. 8 pontos. Está longe da briga pelo título. O Atlético Mineiro, dá para se dizer, campeão brasileiro, vai sair desse jejum. Só uma catástrofe que nenhum indicador coloca. Nada indica que o Atlético Mineiro vai ladeira abaixo. E sabe por quê? Veja só, muita gente poderia falar, olha só, a tal data FIFA prejudica muito o clube que está lá em cima. Ontem o Atlético Mineiro jogou sem o Alonso Vargas e o Savarino, sem Alonso Vargas e Savarino, por conta da data FIFA. E que é mais, o Nátio Fernandes não participou também. Então veja só, quando a gente olha para esse Atlético Mineiro, com desfalques, e o Atlético Mineiro não sente, porque é um time muito interessante. Com o Alan jogando muita bola, com o Zaratio, que para mim é um motorzaço dessa equipe do Atlético Mineiro, é um motorzaço. Ontem, o Atlético mostrou um repertório diferente. O Guilherme Arana subia, mas o Atlético procurou muito o lado direito do campo com o Mariano. Muito o lado direito do campo com o Mariano, que subiu. Subiu bem. Fez tabela, cruzou na área, fez um bom jogo o Mariano. E aí vem justamente o ponto de um Atlético que perde 3 titulares, dá para chamar assim, pode colocar 3 titulares, o Nátio, o Alonso, o Vargas, enfim, jogadores fundamentais, Nátio, Alonso, Vargas e Savarino, que entram com uma frequência grande. Quem entra não deixa o nível cair. Não deixa o nível cair. O Atlético Mineiro jogou num perde-pressiona muito grande. O Atlético Mineiro jogou com pressão alta para cima do Corinthians com muita qualidade. Você via o Hulk pressionando, você viu o Diego Costa pressionando, você via Keno e Zaratio fechando espaços, você viu o Alan e o Tietê bloqueando a passagem pelo meio. E aí o Corinthians não conseguiu jogar. E o entrosamento e os passes curtos e rápidos, que são os automatismos que a gente fala com muita frequência aqui na live, bora falar de futebol, é quando você não precisa pensar muito. O Atlético não precisa pensar muito para acelerar a jogada. Não precisa. E a marcação é muito boa. Dentro dessa perspectiva, você ainda tem a qualidade individual de um Keno para quebrar linhas e para chutar de fora da área, de um Hulk para fazer uma jogada de passe curto com o Diego Costa, de tabela com o Diego Costa dentro da grande área. Você tem a qualidade de finalização do Diego Costa, você tem a qualidade do Matias Zaratio se movimentando muito. Veja só como você tem um time muito bom. Além do Arana atacando, que é outro jogador impressionante, é o melhor lateral esquerdo do país hoje. Então, tudo isso colabora para que o Atlético, mesmo perdendo jogadores, mantenha o nível. E pegue o 6º colocado, porque muita gente pode falar, mas o Corinthians não é essas mil maravilhas e tudo mais. Não é. Mas é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro hoje. É o 6º colocado. Entre o Atlético e o Corinthians, tem 4 times. É um dos melhores times do Brasil hoje. Em termos de Brasileirão, é o que tem a maior regularidade, a maior sequência ali entre os 15 últimos colocados. Veja só. É um Corinthians que vinha de 2 vitórias, é um Corinthians que vinha de 3 jogos sem perder, empatou com o Inter no Beira-Rio, venceu a Chapecoense, venceu o Fortaleza, venceu nos últimos minutos com ajustes, a gente vai falar disso? Vai.
Mas não é um time desprezível. E o Atlético foi lá e resolveu. E resolveu com desfalques, e resolveu muito bem. Como faz a diferença um Hulk que sabe jogar aberto, que sabe jogar como centroavante, que sabe jogar vindo de trás? Que jogador é o Hulk? Impressionante. Que jogador é o Hulk? E no fim das contas, a regularidade premia o campeão brasileiro. E o Atlético é absolutamente regular. E jogando muita bola. O Corinthians, eu digo o seguinte, diante desse Atlético Mineiro era muito difícil buscar resultado. Era muito difícil buscar resultado. É um Corinthians que nós estamos acostumados a ver ter dificuldades, principalmente como entrou. Ah, tirou Gabriel Pereira, colocou Gustavo Mosquito, sim, mas continuou sendo armado por Gabriel e Duqueiroz. E aí eu não vou criticar exatamente o ponto do Gabriel e do Duqueiroz como dois volantes. Por quê? Porque o Gabriel e o Duqueiroz eram necessários ontem para conter um Atlético Mineiro perigosíssimo. Não eram necessários contra a Chapecoense e contra o Fortaleza pode-se discutir. Mas ontem eram necessários. A questão é o Renato Augusto sendo utilizado ali como um 9. Porque o Renato não tem se utilizado exatamente como um falso 9. Ele tem saído pouco da área, ele tem ficado de costas para o gol. O falso 9 ele se movimenta para fora da área. O falso 9 ele sai dessa posição aqui, para quem está olhando a tela, o Renato Augusto está colocado na pranchetinha virtual como um jogador de ataque, ele vem para trás e aí ele gera espaços. E aí é o que eu estou falando um pouco do que o Rony faz no Palmeiras, por exemplo. O Rony que deu passe para o Scarpa ontem, o Rony que deu passe para o Dudu ontem. Agora o Renato fica plantado. Poucas vezes ele sai para construir no meio campo. Então, é um 9. E aí você tem um Juliano que se mata com o Du e o Gabriel, com o Gustavo e o Roger Guedes. Mas você perde o jogador mais técnico. O Renato poderia ser um jogador de movimentação no meio campo do Corinthians. É difícil contra o líder? Dá para dizer que se o Renato joga um pouco mais atrás, ele coloca o Roger, por exemplo, como centroavante, ele tira o Duqueiroz do time, coloca Juliano, Renato e Gabriel, ia funcionar? Eu acho que não. Esse Atlético Mineiro, vamos lembrar aqui, gente, ele tem 5 empates e 5 derrotas em 31 jogos, são 21 vitórias. Isso não quer dizer que vai funcionar qualquer coisa contra o Atlético hoje. Aliás, palmas ao Abel Ferreira, que em 2 jogos com o time principal contra o Atlético Mineiro, porque no Campeonato Brasileiro jogou com os reservas, se não me falha a memória, a equipe do Palmeiras segurou o Atlético. Segurou. E é difícil segurar esse Atlético. Então, assim, o ponto é, não dá para garantir que uma mudança no esquema do Silvinho ontem poderia fazer com que o Corinthians vencesse o jogo. Não dá. Muito longe disso. Mas é visível que há uma insistência no Renato à frente e não está funcionando. O Renato pouco levou perigo aos goleiros adversários jogando onde está jogando hoje. O Gustavo Mosquito e o Roger Guedes ontem não foram perigosos, por quê? Porque a condução de bola dos volantes e até dos laterais, ela praticamente não existiu, já que o Atlético Mineiro afundou a marcação alta e o Corinthians não conseguia sair. Não conseguia sair. Tem muito mérito do Atlético ontem para Gustavo Mosquito e Roger Guedes praticamente não terem jogado. Mas para outras partidas, como por exemplo contra o Cuiabá, que é a próxima partida do Corinthians, o Corinthians pode melhorar esse esquema porque o Gustavo vai jogar, o Roger vai jogar, a equipe vai marcar um pouco mais baixo, os volantes vão poder armar o time, o Cantillo vai voltar, o William pode voltar, e aí o Corinthians vai mudar um pouco de cara. Mas o Renato, ali como centroavante, me parece ser algo como um novo Diego Souza que não tem funcionado na minha concepção, tá bom?